Boa noite, meus queridos, minhas queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus, vocês estão bem? Estamos começando mais uma live, mais uma série da nossa live, orando pela futura esposa. Você, profeticamente você é a futura esposa que Deus está preparando para dar de presente uma família que o honre, uma família que seja exemplo na terra, uma família que venha abençoar todos aqueles que o conhecem, uma família que vai fazer a diferença na sua comunidade, nas nações, por que não, né? Nós cremos que o casamento, ele é uma instituição formada por Deus para abençoar vidas, para ser o exemplo de relacionamento entre nós e Ele. Sim, porque quando você casa, você aprende a se relacionar com o seu marido da mesma maneira que você se relaciona com o Senhor. O Senhor espera que nós venhamos tratar o nosso marido como nós nos relacionamos com Ele, com amor, com carinho, com respeito e buscando sempre servir. Isso é o que Deus tem para cada uma de nós, amém? Então, sejam muito bem-vindas, vocês que estão chegando aqui, vocês que creem que o casamento não é falido, como o mundo tem pregado por aí. Casamento não é falido, não. Casamento é lugar de honra, casamento é lugar de bênção. E pode muito dar certo quando os dois entendem que casamento é um presente de Deus aqui na terra para nós, amém? Então vai chegando, vai dando boa noite para mim aí, me fala de onde você tá, gente, eu quero saber, gente, eu tô tão feliz que hoje uma irmã da Angola entrou aqui no nosso grupo, eu tô tão feliz, Deus ouviu a nossa oração. Essa semana eu estava aqui, o Espírito Santo de Deus falou para mim, eu quero que o Mulheres de Valor chegue em países africanos, em países onde pessoas falam português. E eu comecei a orar, eu falei, viu, mandei lá pro Ministério das Intercessoras aqui. E, gente, impressionante, pela primeira vez entrou aqui uma angolana hoje à noite, eu fiquei tão feliz, eu falei, Deus, o Senhor está respondendo as orações e está sendo rápido, né? Então, me fala de onde você está aí, ó, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ó. Olha, eu preciso confessar uma coisa, Cris, eu conheço todos os principais estados do Brasil, mas não conheço Campo Grande. Só me faltou conhecer Mato Grosso do Sul, mulher. Vou ter que ir aí, me manda o convite, em nome de Jesus. São Caetano, Curitiba, que mais? Burkina Faso! Ô, glória! Aí, ó! Glória a Deus! Menina, que bênção maravilhosa. Depois me manda uma mensagem, tá, Bru? Me manda uma mensagem, quero falar com você. Ô, glória a Deus respondendo as orações aí. Manaus, ai que delícia, eu amo Manaus. Meu sonho é levar o William pra Manaus, hein? Quero que ele conheça lá Manaus, coisa linda. Goiás, Miami, Jaine. A Jaine tá aqui pertinho, né, Jaine? Quer dizer, 3 horas daqui. Que mais? Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Que delícia. Terra boa, verdade. Verdade. Rio de Janeiro, Três Lagoas, Alphaville, São Paulo, Niterói, Rio de Janeiro. Gente, é gente boa demais, vai. Que bênção, glória a Deus, glória a Deus. Caruaru, oh glória, Pernambuco, Minas Gerais. Muita gente, o Brasil inteiro aqui, né? Olinda, Nova Olinda, né? Em Pernambuco. Cabo Verde, opa, Cabo Verde, é verdade, ó. Mais uma aí, ó. Glória a Deus, seja muito bem-vinda, meu amor, que legal. Deus está ouvindo as nossas orações, amém? Que todas sejam muito bem-vindas. Já vai dando aquele coraçãozinho. Aperta o coraçãozinho aí. Vai apertando o coraçãozinho para que a live entre, suba aí no Instagram. E o Instagram possa entender que é relevante aqui o nosso trabalho e indicar para outras pessoas para participar conosco aqui, tá bom? Eu já vou convidar a pastora Valéria. Gente, olha, meu coração se emociona tanto com as conexões que o Senhor faz aqui nesse ministério, gente. E essa irmã, a pastora Valéria, ela sabe aquelas pessoas que parece que você conhece há 30 anos? É ela. É uma mulher de Deus, muito amável, muito alto astral. E nós estamos muito felizes porque nós vamos ouvir o testemunho dela hoje aqui. E Deus vai usar a boca dela para trazer uma palavra de esperança para o seu coração. E no final, não sai daqui, gente. No final nós vamos fazer a oração, que é por isso que nós estamos aqui. Orar por você.
pela futura esposa. Profeticamente nós estamos declarando aqui que nós vamos orar pela futura esposa. Você é uma futura esposa em nome de Jesus, amém? Já mentaliza isso, já declara no mundo espiritual, visualiza você como noiva, sabe? Visualiza, traz a existência, gente, traz tudo aquilo que está no mundo espiritual para o mundo físico, em nome de Jesus, amém? Então eu quero só dar uns recadinhos bem rápido aqui, porque eu não quero perder tempo. A pastora Valéria, ela vai ter toda a liberdade, mas eu quero anunciar aqui, gente, eu vou fazer um anúncio, tá? Você sabe que nós estamos no projeto, no Desafio de Esther, né? Se você não conhece o Desafio de Esther, você está perdendo a bênção. Corre lá na minha bio, corre no canal do YouTube e assista o Desafio de Esther. Nós temos alguns desafios que vocês devem cumprir no ano de 2026 para se preparar. Nós estamos orando aqui dizendo que você vai ser futura esposa. Então, uma futura esposa precisa se preparar, não é verdade? Então, eu quero te convidar, porque lá no vídeo eu comentei algumas coisas com vocês que nós vamos fazer, e uma delas seria um estudo sobre devocionais, né? Como fazer um devocional efetivo, um devocional onde você sinta que verdadeiramente foi efetivo para você mesma, muitas vezes, né? Porque às vezes você pensa, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô lendo o livro certo? Será que eu tô lendo a Bíblia da forma correta? Será que eu estou orando da forma correta? Então nós vamos aprender sobre como adorar a Deus, conhecendo cada coração, né? Você vai entender como que você particularmente adora a Deus. Então nós vamos fazer um teste muito legal juntas para que vocês possam aprender a ter uma vida devocional e de oração e de leitura da palavra. Vai ser lindo, lindo, lindo que Deus está preparando. Eu fiz esse curso aqui nos Estados Unidos, eu já tinha feito no Brasil também, fiz aqui nos Estados Unidos e eu vou traduzir muito do material, vou adaptar com a necessidade aqui do Mulheres de Valor e nós vamos ter esse encontro. Aonde vai ser? Esse encontro vai ser lá no canal do YouTube. Que dia? Deixa eu voltar aqui porque eu sou toda atrapalhada com data, né, gente? Vão ser 2 encontros. Vai ser agora dia 20 de fevereiro, sexta-feira à noite. E dia 21 de fevereiro, sábado de manhã, nós encerramos, tá bom? Então vai ser lá no canal do YouTube. E para participar, esteja lá no canal do YouTube e o link nós vamos mandar no grupo do WhatsApp, tá bom? Então não deixe de participar porque esse curso é lindo, vocês vão aprender porque não tem como se preparar, não tem como ser uma esposa sem entender as armas que você tem da oração, amém? Então vamos participar. Depois, mês de março, o que nós vamos ter no mês de março inteiro? 31 dias de oração pelo seu futuro esposo, Então você vai orar pelo seu futuro esposo usando o e-book que eu tenho lá, 31 dias pelo seu esposo ou futuro esposo. Nós vamos juntas fazer, porque mês de março tem 31 dias, né? Então nós vamos fazer juntinhas e aí uma vez por semana nós vamos nos encontrar no Zoom. Esse encontro vai ser no Zoom. Por que vai ser no Zoom? Porque eu quero ouvir você. Eu quero que você abra o seu coração, nós vamos compartilhar, nós vamos abrir o coração, nós vamos contar testemunhos. Nós fazemos sempre isso aqui e é incrível esses encontros, meninas. Vai ser um encontro lá no Zoom. Para participar, tem que estar no grupo do WhatsApp para receber o link do Zoom. E, por último, né, isso vai ser março, em abril, nós vamos ter 10 encontros, uma vez por semana, onde nós vamos estudar o livro de Esther juntas. Deus me deu um livro maravilhoso, eu esqueci ele aqui, gente, né? Amanhã eu mostro pra vocês. É um livrinho assim maravilhoso de Esther, são 10 capítulos, nós vamos estudar cada capítulo juntas, eu vou resumir tudo, é lógico, mas é lindo esse livro, ensinando vocês a serem mulheres como Esther foi, uma mulher de postura, uma mulher decidida, uma mulher que foi usada no seu tempo para um propósito do qual o Senhor tinha para a vida dela, amém? Então tem muita coisa acontecendo aqui, tá, gente? Muita coisa mesmo. Vai ser lindo. Não perca. Lembra quais são o slogan aqui? Não fiquem distraídas. Não fiquem distraídas, meninas, em nome de Jesus. Esse ano não dá para ficar distraída que nem a noiva distraída lá que não se preparou e ficou do lado de fora, hein? Não quero ninguém do lado de fora aqui não, em nome de Jesus. Amém? Depois é lógico que eu vou dar mais informações como vai ser, mas fiquem atentas, porque vai ser maravilhoso esses encontros aqui com a gente, tá? Eu vou convidar então a pastora Valéria, ela vai falar para mim o sobrenome dela, que eu nem me atrevo a falar o sobrenome dela.
Para não passar vergonha, entendeu? Então, eu vou chamar aqui a pastora. Ela deve estar assim super ansiosa para estar conosco. Eu não sei se o link já foi lá para o grupo do WhatsApp. A Miriam ou a Márcia devem ter mandado lá, não sei. Aê, linda! Boa noite, ai, aqui para a glória de Deus. Menina, que susto, hein? Nossa, mas olha, Deus é perfeito, né? Ele Depois nós vamos é. contar o testemunho. Depois nós vamos contar o testemunho. Amém, amém. Glória a Deus por isso. Obrigada, Boa Senhor, que a tua noite, serva está aqui. meninas. Bem-vindas na minha vida. Você também, minha querida. Nossa, Amém. você é maravilhosa. Ah, igualmente aí. Igualmente. Já estou ansiosa para te conhecer pessoalmente, viu, pastora? O meu Vamos contar. desejo, olha só, vamos sonhar, vamos sonhar? O que vocês Vamos. acham? Eu sou Ah, foi sonhadora, isso que né? Deus Ó, já. meu desejo é pegar todas essas pastoras assim, ó, pastora Eliene, pastora Valéria, pega todas essas mulheres que já trabalham com mulheres assim, né, solteiras, viúvas, divorciadas. Nós vamos fazer um evento gigante lá no Ai, Brasil com essas mulheradas? Vamos? eu tô amando esse Vamos sonho. sonhar? Vamos sonhar? Vamos. Vai ser o encontro, porque Elisa, já aqui, pastor, pensou? Meu Deus do céu. Bom, eu já me divirto aqui no Instagram. Imagina, todas ao vivo e a cor. Gente, seria maravilhoso, né? ai, poder Mas por que não? abraçar, né? Deus vai fazer, né? Amém, amém, amém. Delícia, Olha, delícia. pastora, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, que o Senhor te honre, sabe? É, foi lindo, né? Você imediatamente, não, eu vou, eu quero estar, eu amo falar com esse grupo. Então, eu honro a sua vida, que Deus abençoe seu coração, e você tem toda a liberdade para falar aqui nessa noite, contar o seu testemunho. E, claro, por favor, né? Nos deixa saber como que é a pronúncia do seu sobrenome. Olha, esse nome é russo. Imaginei. Fala lá para aqueles lados Recheski, mas aqui é Rezek mesmo, assim, bem, família Oh, Rezek. Rezek, ok. Obrigada. Eu uso o nome do meu marido com toda a honra, porque eu demorei 40 anos para casar, né, gente? 40 anos. Então, outro dia, uma moça estava me falando: eu não uso o nome do meu marido, porque o meu é bem mais bonito. Eu falei: olha, o meu eu também até acho mais bonito, mas eu tenho um prazer em usar o nome, porque eu demorei tanto para ser casada, né? Então, agora eu ponho lá o Rigato, ó, desse tamanho. Um Tá novo perfeito. um novo nome, então a gente tem que usar o nome do marido. Amém, amém. Sabe que isso, até espiritualmente falando, é algo realmente espiritual, né? É uma das coisas que nós temos, por exemplo, no livro que eu escrevi, que as meninas oram pelo futuro esposo, é Aham. orar pelo nome que ela vai carregar do marido. Porque às vezes você não sabe o histórico daquele nome, né? Então você ora. E eu lembro que o Espírito Santo de Deus ele falava para mim: ora pelo sobrenome que você vai carregar, porque isso vai passar de gerações. Então Aham. ora repreendendo qualquer hereditariedade, coisas ruins que veio desse nome. E Deus realmente fez isso, né? Porque foi a partir da vida do Ilha que nunca mais se ouviu falar de alcoólatras, né? Olha, Porque a tem. família inteira dele eram germanos, alemães, Aham. então eram todos alcoólatras, né? Uma E aí queda de maldição, olha só que bênção. Deus quebrou ali, né? Lá em Então, Isaías diz que Deus dá um novo nome. hum, E aquela palavra, eu li uns 2 anos antes de namorar, de casar, e como Deus, como a palavra é sublime, não tem explicação, né? Porque toda vez que eu passo por esse versículo, eu deixei escrito lá na minha Bíblia, Valéria uau, Rigato, meu novo nome. E Deus dá uau, uma nova história, recomeços. Ele gosta de recomeços humildes, está escrito lá em Zacarias, né? Então foi tudo muito. Ele começou do pequeno, porque Deus não dá nada grande. Mas exato. Deus fez coisas maravilhosas até chegar na grandiosidade, né? Amém, amém, Muito bom, é pastor. muito bom, Amém. muito Então, bom. nós vamos começar aqui com uma introdução. Você vai dizer aqui quem você é, um pouquinho do seu ministério, o seu testemunho, trazer uma palavra daquilo que Deus colocou no seu coração para as meninas, e nós vamos encerrar com uma oração poderosa pelas futuras esposas que estão aqui hoje profeticamente, Ai, em que nome bom. de Jesus, Ótimo, pastora. Fique à ótimo. vontade.
Bem, eu sou a Valéria Rezec Rigato, mas eu já fui Valéria de Siqueira Rezec, que era o nome da minha mãe. Eu já fui Valéria de Siqueira Rezec Castilho, porque eu me casei com 16 anos. Casei grávida, ninguém sabe, né? Eu falo muito nele, mas aqui no Instagram acho que muito não, né? Muitas não ouviram. Eu tenho um filho de 42 anos, eu engravidei com 16 anos. Uau! Então, eu me casei no terceiro mês de gestação, me separei no sexto. E então, o meu pai, muito querido, deixou eu voltar para minha casa e cuidou de mim, do meu filho. Mas, quando eu me separei, ficou aquela, ainda grávida, né? Eu tinha muita vontade daquela família gostosa, margarina, de filme, né? Os três, quatro lá, andando de mãozinhas dadas, no jardim, no shopping, enfim. E isso não aconteceu comigo, porque foi ceifado, assim, na gestação já. E eu tinha muita vontade de casar, né? Porque eu não fui casada, eu fiquei só 3 meses, o filho nem havia nascido. Então, eu tive depois mais um namorado, mais 2 namorados, mais 3 namorados, e 4, e começou a não dar nada certo. Já começou tudo errado, né? Eu era muito jovem. Então, você estava falando de maldição, né, na sua família, de bebida, do seu esposo, de bebida. Veja bem, pode falar, meu amor, pode me chamar no direct, no direct eu falo sim, Vivian, né? Então, na minha família era isso, divorciados, todos divorciados, meus avós, meus bisavós, meus tataravós, todos, só quando chegou em mim é que parou, gente, parou, né? É aquela coluna que vai para Jesus. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como único Salvador, vem a cruz e faz a separação. Antes de Cristo, depois de Cristo, né? Então toda maldição é quebrada naquele momento que nós aceitamos o Senhor Jesus. E comigo não foi diferente. A família do meu marido é uma coisa maravilhosa, porque assim, não tem coisa errada. Deus escolheu uma família assim, né? Não tem alcoólatra, não tem. Na minha família tem tudo isso, mas na família do meu marido, né? Eu falo, gente, mas como que pode? Minha sogra, assim, teve 3 filhos maravilhosos, né? Na minha casa já tinha ovelha negra, que no caso era eu. Então, tudo assim. Bom, voltando lá para os 16, 17 anos, eu comecei namora aqui, namora ali, não dá certo. Quando eu cheguei aos 36 anos, eu entrei numa depressão muito grande. Por quê? Porque nada havia dado certo. O meu filho, que era a única coisa assim, né, que eu tinha, queria morar fora. Muitas brigas na minha casa, né? O meu pai é falecido, brigas, meu irmão, minha mãe, enfim. Mãe é uma coisa muito séria também, né? Quando a gente vai para Jesus, eu não sei se aqui tem alguém com problema, né? Mãe e filha. Outro dia eu fiz até um vídeo sobre isso. Cheguei em Jesus, a mesma coisa, gente. Cessou. Foi paralisada a força do mal. Eu nunca mais fiquei mal com minha mãe. Eu aprendi a honrar, né? Que eu não sabia, a minha mãe. E também terminaram as confusões, as brigas. Então, olha só o que Deus faz, né? Ele quebra todo o mal mesmo, quando nós o aceitamos. Aos 36 anos, eu vivi muito sozinha e não havia casado. E eu comecei a ficar muito triste, comecei a ficar com síndrome do pânico. Tentei suicídio 2 vezes. Graças a Deus eu não morri. Por quê? Porque nada dava certo. Era aquele um passo para frente, 7 para trás. Quando o moço gostava, eu não gostava. Quando eu não gostava, ele gostava. E sabe, nunca dava certo, não dava, ficava pouco tempo. E quando foi chegando aos 36, 37 anos, nem ficava, porque não tinha mais ninguém. Sumiu todo mundo. Acho que a minha alma estava tão amargurada, estava tão quebrada, estava tão destruída. Então, eu não atraía mais ninguém, nada, nada. E um dia eu falei assim, meu Deus do céu, vou dar uma voltinha no shopping. Ficava lá trancada na minha casa, sabe? Que não é nada bom, né? E eu sempre fui muito agitada. Aquele dia eu falei, eu vou dar uma volta. Me arrumei,
Fui pro shopping bem bonitinha, arrumadinha, tudo. Quando eu cheguei no caixa para tomar um café, o garçom foi me servir o café e fez assim: mulher, não chora. Deus tem uma grande obra na tua vida. Eu falei, moço, como assim uma grande obra? E naquela hora eu comecei a chorar demais. Só que um detalhe que eu não contei aqui, eu era espírita, eu era cartomante, eu me vestia de cigana, lia mão, lia tarô, tudo que era essas coisas de adivinhação, eu amava, amava. E ele falou, né, Deus tem uma grande obra na minha vida. E eu ia ao centro, e a moça, a dirigente que tomava conta de mim, ela falava assim, olha, na outra vida você fez isso. Porque eu falava, por que eu não caso? Ela sempre tinha essa história para me contar. Na outra vida você fez isso, aquilo com o marido, agora aqui vai ter, né? E o irmão desse garçom que me atendeu, ela era uma pastora. Ele falou, liga para mim, irmã, ela é uma pastora e pede uma oração. A primeira coisa que eu falei, por que é que eu não consigo casar? O que acontece na minha vida? E ela falou, olha, você vai casar. A Bíblia diz que não é bom que o homem viva só. Foi o primeiro versículo bíblico que eu ouvi na minha vida. Não é bom que o homem viva só. Por isso que eu não esqueço. Todos os dias eu falo esse versículo, não é? E eu falei, opa, tá ficando bom aqui, já não é a mesma história da outra. Eu vou ficar por aqui. E ela continuou, olha, lá no Salmo 68, versículo 6, está escrito que Deus faz o solitário habitar em família, que só os rebeldes habitam em terra estéril. Como a palavra de Deus entra, né? Eu falei, meu Deus, não existe gente mais rebelde do que eu. Nunca! Eu nunca obedeci meu pai, nunca obedeci minha mãe. Eu sou muito rebelde. Aquilo foi entrando em mim, mas na hora, mas foi fazendo uma diferença na minha vida, uma diferença. Eu desliguei aquela ligação, eu já era outra pessoa. Desde aquele dia, desde aquela hora, nunca mais a minha vida foi a mesma. Nunca mais. Deus começou a restaurar mesmo, não é? E aí eu achei Salmo 68, versículo 5, 6. 5, 6. Que Deus não faz o solitário habitar em família. Isso serve para a igreja, para o povo de Deus. Mas ela levou para a minha vida. E eu aprendi sempre a trazer a Bíblia para a minha vida, sabe? A ler a Bíblia não como uma história, mas trazer para a minha vida. Se Deus fez lá, vai fazer na minha vida também. E eu amei falar com aquela mulher, ela tirou um monte de bichos da minha cabeça. No outro dia, o que eu fiz? Liguei para ela novamente. Eu falei, vou começar vou começar a ligar para ela toda hora. Me atendia, gente. Nós ficávamos horas, e não era celular assim que você vai andando, né, fazendo as coisas. Não, era telefone de fio aqui, porque isso faz 23 anos. E nós falávamos horas, e ela me ensinou a Bíblia inteirinha. Gente, todos os dias nós conversávamos sobre a Bíblia. Até que um dia ela falou, você tem que ir à igreja, porque agora eu não tenho mais o que falar aqui, né? Você precisa de um altar. Você precisa de Deus, você precisa buscar o Senhor de uma maneira mais, você precisa de mais. E foi quando eu comecei a igreja, fui a várias igrejas e me indicava uma igreja que tinha os moços mais bonitinhos e eu ia para a igreja lá. E daí, porque eu ia atrás dos namorados, né? Não ia na igreja. Aí um dia, eu lembro que a mãe estava falando, nós nos convertemos juntas, né? Minha mãe, porque minha mãe também era espírita. Minha mãe estava conversando ao telefone com um pastor, e eu falei, deixa eu falar com ele também. Peguei o telefone e falei, pastor, faz uma oração para mim, eu quero casar. Ele foi tão maravilhoso, na hora eu não gostei, mas ele fez assim, você já buscou o reino dos céus e a justiça de Deus, para isso lhe ser acrescentado? Gente, me deu uma vergonha, porque eu entrei lá dentro de mim assim e ficava assim, lembrando, eu olhando. Eu não assistia o culto, gente, eu ficava só, cadê, né? É o homem da minha vida, cadê? Nossa, aquele dia eu senti tanta vergonha.
E eu falei, gente, hoje eu vou mudar, eu vou à igreja para conhecer Jesus, que eu ainda não conheci. Uau. Naquela semana, mais ou menos, um pouquinho, sabe? Por aqueles dias, eu conheci o meu marido. Olha como Deus cuida. Olha como Deus cuida. Às vezes a gente pensa que a bênção está demorando, mas não. Deus está ensinando. E quando você aprende, quando você passa na prova, Deus faz, né? Amém. É uma Amém. coisa maravilhosa isso. Outra coisa que aconteceu é que quando está próximo da bênção, né? O inimigo das nossas almas, ele começa a colocar tudo de errado. Tudo Uhum. de errado. E quem que apareceu? Aquele mocinho que eu havia namorado há anos O lobo atrás. vestido de cordeiro. Eu é esse, agora eu estou toda certinha. Não estou fornicando, Senhor. Estou toda na graça aqui. Então, aí é ele. Hum. Gente, deu 3 meses, ele desapareceu. Mas eu chorava tanto, mas eu chorava, Senhor, agora que eu estou toda direitinha, que eu não estou fazendo nada, que eu estou indo à igreja, que eu tô... ele some desse jeito. Graças a Deus que ele sumiu. Ele era um homem com 2 filhos, um de cada mulher, e as mulheres vinham atrás da gente e queriam me pegar, sabe aquelas coisas assim, toda errada, e eu orando por aquele homem. Gente, a gente precisa ver por quem a gente ora, né? Acho que Deus falava, eu não acredito que ela está me pedindo esse moço, com tudo que eu tenho para a vida dela. Eu não acredito que ela está orando de joelhos o dia inteiro para Hum. Meu ter esse pai. moço, né? Como eu não percebi, Deus pôs o quê? Alguém na vida dele, que esse alguém era uma amiga minha até, e ele desapareceu uma semana. Hum. Uma semana, foi tudo junto, misturado. Nessa semana, eu falei com o pastor, ele ligou, é aquele combo de Deus, né? Ai, ai. Acontece tudo assim. Uhum. Bom, foi nessa semana, a minha tia me convidou para ir ao shopping, na Anália Franco, lá perto do bairro onde eu morava, que eu morava na Moca. Quando eu cheguei lá, a primeira pessoa que eu encontrei, porque eu estava pedindo para Deus, Deus, me mostra onde está esse homem, o que, que aconteceu? Eu já tinha ligado e ele não atendia. Deus mostrou assim, na minha frente, com a minha amiga, descendo a escala da rolante, de mãos dadas. E eu olhei, eu falei, meu Deus, aí eu fiquei tão triste. Foi assim o pior momento, pior momento. Eu fiquei muito brava com Deus. Aquela hora eu fiquei brava com Deus. Eu lembro que eu cheguei em casa chorando, peguei minha Bíblia. Aí eu falei, não, que Bíblia, eu vou jogar longe. Meninas, nunca façam isso, viu? Ainda bem que eu me arrependi na hora, porque eu fui lá, já peguei a Bíblia do chão. Não, Senhor, eu não quero, eu quero ficar com a Bíblia. Enfim, fiquei no quarto mais 3 dias trancada, chorando. E cartinha, eu fazia cartinha para Deus. Peraí, vou chegar aí. Estava fazendo propósito de 7 semanas na igreja com a cartinha para Deus. Isso. E eu não saía de igreja, gente. Eu ia à igreja, eu ia em célula, eu ia em toda, eu conheci todas as igrejas. Todo dia eu ia para a igreja, igreja, igreja. Não larguei Deus um minuto. Bem, chorei 3 dias. Quando eu resolvi sair de novo, eu fui para um outro shopping, mais longe da minha casa, que era o Shopping Guatemi. Eu entrei no shopping, entrei, refeita, né? Carreguei no blush, tava atrás, carreguei, investi isso, aquilo, entrei no shopping, dei de cara com o meu marido. Gente, foi aquela troca de olhares assim no corredor. Aí ele subiu a Chorando. escada rolante. Aí eu pronto, estamos aqui, em pé. Faz 20 anos. Meu Então, Deus Deus. tira. É por isso que a gente não pode ficar preocupado em perder ninguém. Ai, eu não vou obedecer a Deus, vou acabar pecando, vou acabar me entregando, porque senão eu vou perder esse homem. Não, não vai. Não vai. Porque Deus, Ele sabe o que é bom para você. E bênção que Uhum. Deus dá, ninguém tira, não é, Mel? É isso Então, mesmo. Isso sabe, mesmo. é teu. Não vai, não vai. Não precisa ficar preocupada e se entregar só Amém. para não perder, né, a Amém. pessoa. Esse medo é muito ruim, porque acaba fazendo a gente se entregar no lugar errado, né? O que me faz prestar atenção nesse seu testemunho, pastora, é aonde está a intenção do nosso coração, né?
Faz toda a Está a diferença. intenção do nosso coração. O Senhor, ele Exatamente. vê a intenção, ele não vê nada além da intenção do coração do ser humano, né? Então, uma coisa é você estar na igreja todo dia e uma coisa é você estar na igreja porque você ama estar na presença. Porque a sua Exatamente. alma tem sede de Deus. Exato. Uma coisa é você estar na igreja simplesmente porque você tem que estar lá, porque você está servindo e você está escalada e você está fazendo. E são coisas completamente diferentes. Porque uma das coisas, pastora, que a gente luta muito aqui no Mulheres de Valor, eu e a Márcia, né, que é minha parceira de ministério, é justamente isso, de quebrar toda a religiosidade e trazer para o coração das meninas que elas precisam ser noivas do Senhor antes de ser noiva de qualquer outra pessoa. O Senhor está esperando que o coração delas esteja nele primeiro. Porque aí, quando o seu casamento não for mais um Foi. Deus para você, ele vai falar: agora o seu coração está prontinho para te dar o que você precisa. E ele vai arrumando. Você vê que ele usou Uhum. aquele pastor Isso para me mesmo. endireitar. Por quê? Porque eu Uhum. não estava buscando a Deus em primeiro lugar, eu estava buscando os meninos em primeiro lugar, não? Isso Então, primeiro ele mesmo. corrigiu. Quando eu me endireitei aqui dentro, aí ele falou: agora está na hora certa. Então, meninas, por favor, endireitem-se rápido. Isso! Isso! Porque Deus, É. ele corrige as filhas que Uhum. ele ama. Eu Não é? sei. E ele vai E eu corrigir. E eu sempre digo, pastora, que Deus tem pressa em nos abençoar, porque Ele é um pai, e pai não quer ver filha sofrendo, pai não Não, quer ver filha chorando, pai não não. quer ver filha, que pai quer ver filha realizada, pai quer levar a filha no altar. Hum, Ele sonha com esse momento com vocês, meninas. Ele quer entrar nesse altar com vocês, ele quer fazer parte desse casamento. Então, em exatamente. nome de Jesus, vamos apressar. É por isso que o desafio de Esther está aí, para vocês colocarem em prática. Talvez você pergunte, mas o que que eu tenho que fazer? Por onde começar? Vai lá, tá lá alguns passos. Tem o propósito 12 aqui também, pastora. Todo mês elas têm que fazer alguma coisa diferente na Aham, preparação. Um mês elas têm sim. que ler livros, no outro mês elas têm que fazer algum tipo de oração, outro mês elas têm que fazer cura, de buscar cura na alma. Todo mês tem alguma coisa diferente para elas fazerem aqui. Sim. Alguma coisa a gente tem que fazer, porque continuar do mesmo jeito não vai chegar a lugar nenhum. Então, tem que ir. E Deus, nós temos uma coisa que eu aprendi e que eu faço isso todos os dias. Eu não sei como você vai fazer, arruma um jeito, porque o que Deus nos deu foi criatividade, né? Então, É. sejam criativas. Hum, Deus, como que eu posso te agradar? Como eu posso chamar a tua atenção? Nós precisamos chamar a atenção de Deus. Precisamos. Enquanto mais vocês fizerem isso com a Mary, né? isso aí. De buscar, de devocionais. Nossa, mais Deus vai falar, meu Deus, como ela tá linda. Olha lá, eu vou abençoar logo. É isso Porque aí. quanto mais rápido a gente glorificar o nome dele, né? Mais Isso rápido nós aí. louvarmos o nome dele, mais ele vai Verdade. ser glorificado por aí. Então, É. todo o interesse de Deus está em nos abençoar, né? Eu creio. Amém, amém, que lindo, é isso Depende de mesmo. nós, né? Amém. E foi uma outra Chame a coisa. atenção de Deus com a fé de vocês. Amém. E uma coisa muito importante também, né, que você comentou aí, eu me recuso a te chamar de senhora, tá? Ai, não, meu amor, não Linda, precisa. maravilhosa desse Mas jeito, me vai dar recuso, tá? amigo. Então tá bom. Melhor não, né, meninas? Melhor não. Uma coisa importante foi estar atenta num sentido espiritual e ter discernimento daquilo que vem de Deus e que não vem do Senhor. Porque quando nós estamos para receber uma bênção, com certeza o inimigo ele vai vir mascarado Ele e quer trazer confundir. situações para te fazer confundir. Porém, como que eu vou saber que aquilo é do Senhor ou não? Quando não há paz, Não há paz, não há paz. E olha, o né? inimigo cega mesmo, porque hoje eu falo, meu Deus, sabe quando você passa por uma coisa que você fala, como eu fiz aquilo? É o que eu vejo assim. Eu falo, meu Deus, como eu pude gostar? Não era gostar, era a solidão, né? Aquela Hum, carência. Então, primeiro que tá passando, você pega. Isso, Entendeu? Não tem como que eu podia estar meu apaixonada, Deus. tudo Meu errado, tudo, Deus. eu não ia à igreja, isso é muito sério, não ia à igreja, tudo enrolado, gente, não, as coisas de Deus traz paz, né?
Meu Deus do céu. Vai, seja a paz E, de Cristo o hábito do nosso coração, e né? todos aqueles que nos amam, pastora, eles entram em concordância, porque o Espírito, ele não, o Senhor, ele não é um Deus de confusão, né? Eu sempre falo que quando eu conheci o William, Hum. meu Deus, todas as pessoas falavam, gente, é isso, sabe? É isso, eu sinto tanta paz em vocês dois. O William parece uma pessoa tão de Deus, tão amoroso, Ai, né? que lindo. Você é amorosa, ele é amoroso. Vai ser lindo esse casal. Então, o meu pastor me aprovou com muito carinho, assim. Todos estavam em paz, todos estavam envolvidos naquele relacionamento de me ver feliz, né? E um pouco, uns 2 anos antes, talvez não lembro quanto tempo antes, eu conheci um rapaz. Eu estava nesse processo de preparação, tudo, mas as pessoas ficavam meio assim, sabe? Sabe assim, que legal, mas tipo assim, não sei. Tinha alguma coisa ali, sabe? Realmente era um lobo vestido de cordeiro. Era o Precisa inimigo tomar criando caminho muito para tirar a paz da gente, né, pastora? cuidado. Mas o que que a gente tem que ter? Buscar discernimento no espírito. Vai orando, vai orando. E não tenha medo quando o Espírito Santo de Deus falar, não é, filha. Não tenha medo. Ah, mas pai, ele é tão legal. Olha, ele comprou isso para mim. Olha, ele fez isso para mim. Olha como ele é. Não. Se Deus falou não, meninas, não pague o preço para ver o resultado É, disso. o inimigo, ele sabe as nossas fraquezas. Esse negócio que você Uhum. falou, ele comprou, ele deu, gente, cuidado com isso. Hum. O inimigo sabe que, né, que essas coisas, o que te conquista, vamos dizer assim. Ah, Não é? sim. Então, usa aquela Sim. pessoa para te. Por exemplo, o meu sonho, na época que chegou esse rapaz todo errado na minha vida, eu estava fazendo faculdade de direito. E eu chegava na faculdade, todas as mulheres chegando com o marido, dando beijinho, entrando para a faculdade, e eu chegava sozinha. Aquilo Hum. rasgava o meu coração. Hum. Quando eu conheci aquele moço, a primeira coisa que ele falou, vou levar você na faculdade. Gente, eu chegava na faculdade assim, me achando, entendeu? Olha lá, o inimigo sabia que aquele lá era o meu sonho, o que ele queria me pegar pelo meu sonho, mas era o sonho, Uau. né, que ele ia estragar, né? Então, o meu esposo já morava muito longe da onde eu morava, ele não me levou na faculdade pouquíssimas vezes, e foi o que deu Aham. certo. Então, o inimigo sabia que era aquele sonho lá, né? Que ia sair Uau. para me prender da arapuca Que dele, né? coisa, Porque pastora, que coisa. uma Mas coisa. conta um pouquinho aí, alguém perguntou aqui, né? Como que foi? Tudo bem, vocês olharam um outro, as meninas amam histórias de amor, né? Mas quem puxou a conversa, né? Alguém perguntou aqui, Foi quem... exatamente assim. Aquele shopping Ah, tem dois corredores, aqui, e aí você entra no da frente. tá. Então, eu vim aqui pela direita, meu marido, e já logo foi aquela troca de olhar. Sabe quando você já sabe assim? Mas eu era toda assim, eu dava com aquele dia. Ai, me deu uma vergonha, uma coisa, que eu não sou nada tímida, né? Mas aquele dia foi tímida. Eu falei, ai, não. E fui andando na frente, entrei numa loja que tinha umas amigas, Hum. riqueza de detalhes, tá? E ele ficou passando, e eu fiquei de costas conversando. Valesca até o nome dela, e a Mariana. Uhum. E aí elas falaram, nossa, tem um homem tão bonito passando e olhando pra cá. Eu falei, ai, gente, será que é aquele homem? Aí eu saí pra fora, olhei assim, dei de cara com ele. Aí Uhum. eu entrei, assim, toda sem graça, né, me fazendo, assim, porque daí eu já era de Deus, né, gente, então eu já tava toda. Aí ele subiu a escada rolante e ficou me olhando de lá de cima e não parava. E eu olhava, assim, super sem jeito, né. Aí ele Jogando fez. charme, né? Aí de lá de cima ele fez, vem cá. Eu fiz, não, não, vem você aqui. Aí ele desceu a escada rolante, veio ao meu encontro pronto. Foi aquela troca de telefones. No outro dia, olha só, vou contar uma aqui com riqueza de detalhes, vou contar essa parte aqui. Uhum. Gente, ele estava no mundo, né? Tinha princípios, tinha valores, mas era um homem de 50 anos e um homem que estava no mundo ainda. E ele fez assim para mim: ai, olha, eu quero te levar lá no meu apartamento, vou te fazer um Uhum. jantar. Eu falei: ai, não, Uhum. já estou tão acostumada com essa conversa. Eu falei: ai, olha, depois eu te ligo, tá? Aí eu escutei: pera um pouquinho, tá bom, eu já entendi. Você não quer ir no meu apartamento, então nós vamos jantar no restaurante. E
E isso faz toda a diferença, sabe? Porque se a gente não é de Deus, já vai lá, já vai cair em tentação, já vai. Não pode. Deus Fato, falou, não pode. né? Uhum. Vamos ser sábias, né? Fugir Amém. da aparência do mal. Não é Isso, opa. namoro com namoro mesmo, para conhecer a pessoa, para ver com É. quem você está, É, né? amém. É muito Eu, importante. o meu pastor, um dos meus pastores já faleceu, ele falava assim, ó, você tem que namorar pensando que você vai terminar, né? Tem que namorar pensando que você vai casar, não. Porque senão você começa a fazer um monte de planos, aí você fica toda iludida, porque você só tá pensando no casamento. Mas você tem que namorar, ó, com um olho no peixe, outro no gato, né? Como diz o ditado. Sempre atenta, observando os red flags que a gente fala tanto aqui, né? As bandeirinhas vermelhas, como que ele trata a mamãe, como que ele trata o papai. Ele Ah, ora com você, ele não ora. Ele é um cara que gosta de trabalhar, ele pensa no futuro, ele pensa em família, sabe? E não tenha medo de fazer perguntas. Eu fazia tanta pergunta por ele, porque eu falei, se ele for um cara realmente intencional em se relacionar, ele vai responder todas as minhas perguntas. ah. E o bichinho Olha, respondia uma por uma das perguntas. fizeram uma pergunta aqui bem interessante. Olha, como teve certeza que era de Deus e não um golpe? As coisas de Deus não acrescentam dor. Foi uma Hum, coisa assim tão. Desde o dia que eu o conheci, ele não era cristão, mas ele vivia, eu convidava. Ele não uhum. entrava, no começo ele não entrava, ele ficava na porta. Mas Uau! depois eu comecei a orar muito, porque eu comecei, Deus, eu não sei se é ele, eu não sei se não é. E eu ficava no pé de Deus, gente, eu chamava a atenção de Deus mesmo, era o Uhum. dia inteiro eu ficava colocando em oração, fazendo propósitos. É, você, não sei se você faz propósito na sua igreja, eu amo fazer propósitos. Por quê? Porque quando eu conheci o meu marido, eu estava no propósito de 7 semanas. E Uau! toda semana. E aconteceu todo esse negócio que eu estou Uhum. contando no meio desse propósito. Então, o Sim, propósito é tão forte, tão forte. é. Então, sempre aqui, nós temos as células, né? Eu faço sempre propósito 7 semanas. Termina um, eu já faço outro. Eu faço umas faixas enormes, como está escrito, acho que em Sim. Joel, né? Escreve com letras bem Letras grandes, grandes, isso mesmo, para é. todos aqueles que passam, para que É. todos vejam, né? E eu Uhum. lembro que aquela faixa que aquele pastor fez naquela igreja estava escrito para que todos vejam, Sim. saibam e juntamente entendam, considerem, né? Considerar, fiquei pensando, nossa, como que ela conseguiu, como que Deus fez, né? Juntamente entendam que as mãos do Senhor fez isso. Está escrito em Isaías esse versículo. Eu nunca Uhum. mais esqueci, eu pus na porta do meu filho. Aí depois eu tive mais um filho, tá? Que Amém. hoje ele tem Ah, 17. Ele tem 17 anos, eu que tive com legal. 41 anos. E a Uau! vez que eu viajei com meu marido, ele pegou na minha mão e ele fez assim: olha, nós vamos casar e nós vamos ter uma menina e ela vai se chamar Sofia. Gente, tudo que eu queria ouvir, né? Uau! Casar e ter uma menina. Pronto, fechou a conta. E realmente, eu tive um menino, e depois, com quase 45, perdi um menininho também, com 43 anos, e com Uau! 40, quase 45 eu tive a Maria Sofia, né? Uau! Meu marido é profeta, viu? Ele não Meu sabia ser Deus! pastor na época, mas ele já, né, Amém, já amém, glória a Deus. profetizava. Pastor, eu tenho aqui, assim, a gente faz muitos propósitos aqui, que a gente sai de um já entra em outro aqui, né, com as Ah, meninas. ah, Propósito de oração, nós saímos agora do 21 dias de propósito de jejum, e assim, a uhum, gente jejua, colocando as minhas para jejuar mesmo. ah, Mas uma das coisas que eu falo sobre essa questão de se relacionar com pessoas que não são cristãs, ah, eu não sou aquela que, não fica com a pessoa, não, quer dizer, não conheça, não se relacione com a pessoa que não é cristã. Se puder não se relacionar, eu uhum, digo que é o melhor. Por quê? Porque depois você acaba se envolvendo, se envolvendo, se envolvendo, se envolvendo, e aí vira uhum, um problema. Por quê? Porque eu digo o seguinte: não casem com este homem, se ele não se converter genuinamente antes de você casar.
Foi exatamente o que aconteceu comigo. Foi exatamente. Eu orei tanto, tanto, que um dia ele falou: Você me leva na sua igreja? E ele está lá até hoje. Mas eu não Glória a havia casado Deus. ainda, porque me deu um Amém. desespero. Olha aqui o que ela está perguntando: O que Amém. fazer quando você sente que encontrou o homem de Deus para sua vida, mas ele não demonstra nenhum interesse e parece ser tímido? Exatamente o meu marido. Eu tinha um Hum. pastor que ele tomava conta de mim, ele e a esposa dele. Eles eram lá da Igreja Mundial do Poder de Deus. Ah, sim. E é bom você ter um pastor que te oriente, homens de Deus, né? Na multidão de conselheiros, há A sabedoria. sabedoria. Não peça sabedoria, conselhos a ninguém que não seja de Deus, que não conheça a palavra de Deus. É Por verdade. quê? Porque aquele pastor, eu comecei a falar para ele: olha, eu comecei a namorar. Aí ele é assim, ele é assim, ele é assim. Aí eu contei: olha, ele já namorou 10 anos com uma mulher, depois ele namorou 5, depois ele namorou 8. Ele fez: cuidado. Você percebeu que ele não casa com ninguém? Ele vai fazer o mesmo com Hum. você? Quantos anos você tem? Quase 40. Não vai dar tempo de você ter seu filho. Você tem que se posicionar. Aí eu É, aprendi o que era me posicionar. E aquele pastor, ele foi me instruindo, sabe? que Então, legal. quando chegou no sexto mês de namoro, eu não falei nada, do primeiro ao sexto, nada, só amores, passeios. Quando chegou no sexto mês, eu falei: olha, eu sou uma mulher de Deus e eu Hum. preciso casar. Eu não posso pecar, eu preciso casar. E como eu tinha saído de uma depressão muito grande, eu não podia, eu tinha muito medo, né? Eu tive síndrome do pânico. Uau. Então, eu não queria pecar para não ficar mal com Deus, sabe? Não queria Uhum. isso de jeito nenhum. Então, eu falei para ele: eu preciso casar. Ele falou: ai, mas é muito cedo, né? Ele tinha 50 e eu 40. É muito cedo ainda, Um homem seis de meses. 50 cedo, não sei, acho que ele tá dando Mas quando 60, eu não. fizer um ano, eu vou casar. Eu falei: tá bom. Quando deu 11 meses, eu falei: então, olha, mês que Deus já quero estar casada, né? Porque vai fazer um ano. Ah, não, agora não vai dar. Não vai dar, porque Hum. o meu sócio, e realmente o sócio dele estava muito mal mesmo, não vai dar para casar. Eu falei: olha, você tem que ser um homem de palavra, você não está tendo. Então, agora quem quer casar não sou eu. E corri para Uau. aquele pastor que estava cuidando de mim. Hum. E chorava: pastor, ele falou que não vai casar. Pastor, nós vamos abrir um jejum. E até o final do ano, se ele tiver que ser seu, ele vai ser, em nome de Jesus. Só Amém. que era 23 de novembro. Eu falei: final de ano, já é final de ano. Ele, ó, bom, gente, eu casei dia 20 de dezembro. Abrimos um jejum e foi maravilhoso. Ele sumiu e o pastor falava para mim: não atenda o telefone, seja firme, não atenda, não atenda. Eu não atendia, ele começou a mandar flores para a portaria. Eu chegava, eu pisava assim, flores vermelhas. E o pastor: você não responda, você não fala, não. Uau. Enfim, um dia ele achou o telefone da minha mãe, começou a ligar para minha mãe, os dois ficaram super amigos. E a minha mãe começou a me dar bronca: para com isso, você vai perder esse homem tão maravilhoso. Porque ele é maravilhoso, sabe? É. Você nunca conseguiu um homem desse, agora fica com esse negócio, com essa frescura de fornicação. A minha mãe, hein? Uau. Eu falei: ele vai ter que casar, senão eu não vou ficar com ele, eu vou largar ele. Daí ele estava falando com a minha mãe, bateu o carro. Bateu o carro. E a minha mãe me ligou mais brava ainda: olha o que aconteceu, você tá nervoso, isso, aquilo, atende ele. Ele falou que vai casar com você. Eu falei: pode falar para ele ligar, então. No que eu falei alô, eu vou casar, eu vou casar. Enfim, casamos. Que dia 20 de dezembro. Olha isso que foi. Gente do E nós temos a céu. entrada nos papéis, né? 20 de dezembro, chamei o pastor, chamei tudo direitinho aqui, fizemos um jantar. Não contei pra ninguém, sogra, nada, porque todo mundo ia falar, né? Aquilo lá foi uma coisa, foi de Deus, É. assim, sabe? Porque foi uma coisa tão rápida que eu falar pra ele: cuidado, você me conhece, olha. Eu falei: não vamos falar pra ninguém, nós vamos fazer um jantar. Vamos convidar minha mãe, sua família, tudo, e na hora eles vão saber. Só que na hora que ele chegou, que ele chegar, só que ele estava com vestido normal, e depois eu É. fui pôr o meu vestido de noiva que eu aluguei, com uma Ah. coroa linda desse tamanho.
E então nós casamos 20 de dezembro e quando os papéis ficaram prontos no cartório, nós fomos e assinamos no cartório 11 de janeiro, depois de um mês. Uau, meu Deus, que Essa coisa é a história. Eu linda. estava casada. Amém, glória a Deus. E hoje, muito bem, que a Deus honra, né? Você vê, você se posicionou, meninas, é isso, para de ceder fácil, gente. Não, para com esse negócio de ceder. Não, de jeito nenhum. Quando eu conheci o William, eu falei, ó, é assim, meu filho, vai querer vida com santidade? Se não quiser, nem tente. Nem tente. Nós mulheres temos o poder de se posicionar. É a mulher que vai controlar isso. Porque pelo homem, Fê, pode ser o crente que for. O homem é terrível nesse sentido, né? Apesar que tem mulher que é pior que homem, né? Tem gente que fala, não acredito, você pedir em casamento, ai, eu nunca faria isso. Gente, Ruth, ela foi instruída pela sogra. Vai lá, levanta a coberta, entra. Aquilo Sim, era um pedido de casamento, né, praticamente. sim, Então, não tem problema nenhum. Se sentir sim. que ele é tímido, tá meio assim, pede É. casamento, gente, o tempo tá correndo. Se posiciona aí, meninas. Se posiciona. Se Mas a tem homem Ruth que pediu parece que só pega no Boaz, tranco mesmo, né, pastora? se a Ruth foi lá no Boaz, por que a gente não vai pedir casamento? Estamos em Uh. 2026, né? Eu falo aqui que nós somos escolhidas, né? Você vê, ele te escolheu, ele olhou para você, ele É, falou: essa que eu foi sim. quero, né? E Essa que eu sempre quero. eu que estava de olho, sempre eu que achava, sempre eu que ficava olhando primeiro, porque eu estava sempre ligada, Sim. é esse, é aquele, é aquele. Mas ele Ah, foi ele quem me achou, amém, como você amém. disse. Glória a Deus, glória a Deus. Eu acredito que ia perguntar. Ah, tá. Não entendi, Márcia, o que a Márcia falou. A Márcia está participando conosco aqui. Eu não vi sua pergunta. Mas, Eu sempre sonhei. Ah, posso contar só mais uma ah, coisinha? claro, claro. Quando começou esse propósito, para que todos vejam, saibam o que o pastor estava fazendo na igreja, ele pediu para a Uhum. gente escrever uma carta para Ah, Deus. é. Que Uhum. Deus sabe direitinho o que a gente quer, mas Ele quer ouvir da nossa boca. E para nós colocarmos, né, para a gente colocar naquela época, com riqueza de detalhes, tudo, tudo. Qual milagre Hum. você quer? Você vai desenhar. Quer um carro? Faz direitinho. Eu queria um marido, então eu comecei. Eu fiz até o tamanho do sapato, o cabelo Hum. grisalho, a altura, o peso. Eu pus tudo direitinho, as roupas como ia vestir. Primeiro de tudo, da lista, o caráter de Jesus Cristo. Isso, Foi a opa. primeira coisa que eu Inegociável. negociava, exatamente. Porque não precisa, não pode ter tudo isso no teu caráter, né? Ter caráter Exatamente. de Jesus. E olha, eu queria ter aquele papel que nós colocamos no altar, ele orava lá no cestinho e depois levou o cestinho embora. Ah, Então, vocês façam a cartinha, batam uma fotinho aí com o celular e guarde para depois você contar o testemunho completo. Mas é excelente. meu marido naquela cartinha, igualzinho. Amém. Você sabe que nesse livro que eu escrevi, né, no e-book, tem uma carta que as meninas têm que fazer esse exercício. Elas colocam no final, elas escrevem a carta como se estivesse escrevendo a carta para esse marido, profeticamente, escrevendo mesmo, sabe? O que que ela espera dele, o que ela espera como ter, né, a família dela, tudo. E eu sugiro, pastora, ele é para tanto mulheres casadas como solteiras. Então, quem está Sim. casada, ela vai escrever a carta e vai entregar. Viúvas, tem viúvas aqui, pode casar também. Tem, claro, tem muitas viúvas aqui no nosso meio, né? Viúvas, divorciadas. Então aí eu falo para elas, olha, pega essa carta, esse livro e você vai entregar para ele um dia antes do seu casamento, como um presente, dizendo para ele, olha, eu estou aqui mostrando para você que eu estive orando por você profeticamente pela sua vida, né? E tá aqui, ó, uma Olha, carta que eu escrevi antes mesmo de te conhecer, né? Então é lindo, foi uma estratégia que o Senhor me deu, porque foi algo que eu fiz também, né? E a Márcia comentou aqui, né? A Márcia falou: olha, quando o cabra tá muito devagar, como foi, Márcia, que você falou? A gente tem que se posicionar e despertar mesmo, né? Falar, olha, as coisas não funcionam assim, né? E a gente tem que realmente dizer, eu sou. Deixa eu ver, eu tenho que achar que a Márcia falou uma coisa importante. Ah, quando o cara não manifesta, tem que perguntar qual é a dele, casamento ou amizade. Isso, é isso aqui que eu quero falar. Por quê? Porque às vezes tem uns caras que ficam enrolando. Enrolando. Gente, a gente precisa dizer, olha, isso é o meu posicionamento, é isso que eu espero de um relacionamento, é isso que eu espero de viver com você. Você tá na mesma página? Você tá pensando como eu? Porque senão, o cara fica lá, ó, cozinhando, cozinhando, cozinhando e não vai chegar em lugar nenhum.
né? Se ele está enrolando, ele já não vai casar, porque ele gosta de Hum, enrolar. Então, gente, já para. isso Né? mesmo. Eu acho que a gente tem que ser nessa hora. Eu queria muito ter filhos, muito ter Hum, mais filhos. Então, eu ficava com muito medo de estar na menopausa e perder o time. sim. Então, é assim, aquele pastor, fez a conta direitinho. Ele falou, olha, se ele demorar tanto, você não vai conseguir. Então, eu lutava contra o relógio, sabe? Então, eu pedi em casamento, sim, não me Por arrependo. livre e espontânea pressão, né? Mas foi. Porque se não fosse para ser, mas não ia ficar roubando meu tempo. Eu conheço, Claro. eu, Uhum. assim, falo com muitas mulheres, e uma delas, ela ficou com aquele homem, 43, até 10 anos. Só que ele largou ela com 53, foi embora com outra. E ela não podia mais ter filhos. Sabe o que Uhum. aconteceu? Só que ela não tinha nenhum filho. Olha isso. Se ela tivesse aquele pastor instruindo, ia ter. Sim. Não é? Porque passou, passou. Assistisse uma live como essa, Não né, era para pastora? ser. Será que não era para ser mesmo? Será que o diabo roubou isso dela? Né? Hum, Esse sonho dela? Então, a gente tem que se posicionar, tem que pensar, né? meu E Deus, orar. Eu creio muito verdade. nisso. Amém. Pastora, que lindo, pastora. Nos conta um pouquinho aí como que é o seu trabalho, como que você tem ministrado hoje no coração dessas mulheres solteiras que desejam viver um casamento. Então, eu faço células todos os dias, tá? Comecei às segundas-feiras, que chama Pink Monday. Vocês estão super convidadas, quem for de São Paulo, me chama no direct. É, então, nós fazemos essas células e são só mulheres. Faz 17 anos que nós fazemos as células. Ah, você fala Primeiramente, presencialmente mesmo? presencialmente, Ah, que presencialmente. legal! Sim, presencial, Uau! só na pandemia, né? Que a Ah, gente tá. acabou fazendo. Mas Uhum. a minha pastora Lena, ela fazia aqui comigo, eu era hospitaleira, eu recebia as pessoas na minha casa, ela vinha e dava a palavra. Então, sempre foi com mulheres. Aí, tinham bastante mulheres casadas naquela época, e que deixavam os filhinhos na escola, e vinham para a célula. É... Ai, meu Deus, peraí. Fugiu aqui. Elas vinham, eram casadas, tudo, e elas começaram a falar: Poxa, eu chego em casa, recebi de Deus a tarde inteira, chego em casa, meu marido não, né, não lê a palavra, nada. Hum. E nós abrimos uma célula à noite com o marido dessa pastora. Então foram Uau! 17, 14 anos. Ah, 14 anos. Aí veio a pandemia, eu não era pastora, eu só recebia as mulheres na minha casa. Mas uhum. aquela pastora orava e todo mundo queria, lógico, que a oração da pastora e não a minha. E eu olhava e falava, meu Deus do céu, que vontade de orar por essas meninas, de orar por alguém. Mas eu ficava sonhando lá. A gente tem que sonhar, né, gente? Orar é sonhar. Né, oração, meditação, você medita naquilo que você quer. E eu ficava lá sonhando. Um Uau. dia veio a pandemia e a minha pastora mudou para São José dos Hum. Campos, com a filha dela, tudo, e abriu o mundo novamente. Não tinha mais lugar para fazer, porque aqui no meu prédio foi proibiram de fazer a célula, porque era muita gente, à Ah, ok. noite. À noite tinha 60 Sim, pessoas, 70 pessoas. Então era bastante gente. O prédio, né, mudaram algumas pessoas, tudo proibiram. sim. E uma menina se levantou, que vinha bastante, né? E Uhum. ela fez assim: a gente precisa voltar a fazer a célula. Eu sinto muita vontade. A fulana também Uhum. sente vontade. Vamos voltar, vamos voltar. Essa é a Sandrine. E eu falei: mas não tem mais pastora, não tem mais casa, não tem mais nada. Acabaram com a nossa Uhum. célula, né? É, tem célula de família também na igreja. Sim. Elas estão perguntando. E ela falou: não, você vai fazer na minha casa e a pastora vai ser você. Eu falei: de jeito nenhum, fala para as minhas amigas: não vou, não vou, não vou, não, vai, vai, vai. Sabe que eu fui lá, falei numa tarde e foi uma delícia.
Foi tão gostoso. Uau, que E aí lindo. nós nunca mais paramos. E essa Legal. moça, o marido dela deixou ela fazer uma vez por semana. Aí Uhum. queriam mais, porque eu fazia toda semana, toda semana. Então, Deus levantou mais uma que ficou com vontade de fazer a célula e a outra também. Então foram 4 casas. Que Cada legal. semana a gente começa a fazer em uma casa. Faz, né, até Uhum. hoje. Depois começaram a me chamar para o Isso. Panambi. E, ou então hoje nós temos 4 no Brooklyn. Temos, nossa, várias casas no Panambi, nem sei mais. Aqui na Vila Nova. Agora a gente já aluga salões. E daí começamos, ganhamos um culto na igreja e foi, sabe, Que crescendo. lindo. Foi muito legal, muito Ai, bom. que legal, gente. É as células, né? A igreja, como É, era antigamente, né? A igreja dos apóstolos, né? Era nas casas, né? nas casas. Então, Sim. todos os dias tem célula por vários bairros, vários bairros. Mesmo o bairro que você mora, a gente vai ver uma célula perto de você. Como Amém. cresceu muito e a gente migrou para a igreja, eu comecei a fazer os cafés, que é uma delícia. Então, eu separo por temas. Essa Tá. semana é 50 a mais, semana que vem 50 a menos. Uhum. Agora é das mães, vamos falar sobre filhos, vamos falar. A das solteiras sempre é o que lota, né? Das É, solteiras é uma coisa, assim, é. elas amam. E acontecem testemunhos maravilhosos. Essa Glória a semana já Deus. foi um testemunho lindo. Amém. E, enfim, tá? Deus Amém. está agindo Que grandemente nessas lindo, que mulheres. É uma amém, delícia. pastora, que o Senhor continue te usando poderosamente. Essa, Amém. olha, eu creio que essa é uma das formas mais efetivas mesmo de pregar o evangelho, de espalhar, na verdade, o evangelho, né? Mano. São as células nas casas, né? Porque aí você convida um vizinho, você convida a pessoa, ela se sente à vontade de ir na casa de alguém. Uma pessoa que nunca. Agora, vamos para a igreja, aí a pessoa já fica, né? Vamos para minha casa, vai ter um cafezinho, vai ter um pãozinho de queijo, Exatamente, eu estou né? passando por isso, sabia? Porque É, essa pessoa não acostuma ir. E verdade. aqui eu recebo assim, todas as religiões, todas as pessoas, vem, venha como está, vem, Isso vem, aí. vem, né? Amém. E então, às vezes, a pessoa ainda é católica, então, mas como eu vou na Hum. igreja? Então, aí aqui é o estudo da palavra, a gente fala a palavra, a Amém. gente ora, a gente faz Amém. propósito. Eu também tenho um grupo Amém. no WhatsApp Sim. que as células multiplicam. É legal, Uhum. sabe por quê? O dia que eu fui pedir, fui falar com a minha bispa, ela falou: Nossa, Valéria, mas como que você vai fazer? Porque eu sempre fiz 14 anos aqui na minha casa, toda semana só. A gente Sim. não fazia fora. E ela falou: Como você vai fazer? Vai ficar uma salada, né? Uma hora aqui, outra hora ali. Gente, dá super Uhum. certo. Por quê? Porque aquela hospitaleira vai chamar a família dela, as vizinhas Uhum. dela, as mães da escola dela. Aí você vai na outra Hum. casa, ela vai chamar. Então, É multiplica, né? impressionante. É E é isso que Deus impressionante. quer. Nós Eu temos um creio. Deus de multiplicação, né? Amém, amém, amém. Que coisa Eu linda, amo. pastora. Importante é estar pregando mesmo, em tempo e fora de Ah, tempo, porque o Jesus Senhor está está voltando. voltando. Jesus está voltando. Amém. Pastor, olha, nós vamos encerrar aqui, né? Porque já deu horário, mas nós não podemos encerrar sem uma oração. Eu gostaria que você profeticamente ministrasse no coração dessas mulheres que estão aqui. É, você que quiser falar com a pastora, ela vai responder os seus directs. Se você quiser ir conhecer as células, você se converse com ela, né? E o que não falta são oportunidades aqui de participar conosco, com a pastora. A gente está trazendo para vocês aqui pessoas que cuidam, que têm essa chamada para falar com mulheres, mulheres solteiras. Então, venham, 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 porque tem muita coisa bacana acontecendo aqui. No início dessa live, eu falei para vocês algumas coisas muito lindas que vai acontecer aqui nos próximos, nesse mês de março e de abril. Então, volta, se você não assistiu ainda, volta um pouquinho, porque você vai ver o que vai estar acontecendo aqui no Mulher de Valor. Então, tem muita coisa acontecendo, né, pastora? A gente só não pode ficar desatenta, né? Que nem as noivas lá que Sim. não estão se preparando. Não pode, aqui não tem isso, em nome de Jesus, né? Então, Ah, pastora, você ora pelas meninas, então, com muito carinho? estou vendo as mensagens aqui. Então, Amém. meninas, vamos fechar os nossos olhos. Amém. Vamos Amém. pensar em Jesus. E nós vamos sonhar um pouquinho. Enquanto você ora, você vai imaginar. Imaginar. Hoje, ao invés de falar para Deus, você vai pensar. Mente de Cristo.
Amém. Começa a imaginar, sabe? Eu tinha aquele sonho de ele levantar o véuzinho. Ai, Eu amo alianças, nossa. Então, imagina, né? Esse homem maravilhoso que você vai ter, que Deus já amém. tem preparado para você, porque o esposo, não, como que é? A herança vem dos pais, mas a esposa virtuosa vem do Senhor. É Já isso tem esse mesmo. esposo para você. Imagina Amém. ele colocando a aliança na sua mão. Amém. Imagina você obedecendo a Deus, falando: Deus, eu vou te obedecer. Faz aí Amém. um propósito com Deus. Nós temos um Deus de aliança, um Deus de Aleluia. aliança. Fala: Deus, hoje eu quero renovar a minha aliança contigo. Eu não Aleluia. quero mais fazer voto de tolo, Senhor. Eu Uhum. falei, eu vou fazer, eu vou cumprir, meu Deus. Amém. Isso Em nome mesmo. do Senhor Jesus, Uhum. Pai. Essas mulheres, elas têm sede de ti. Elas estão buscando, Senhor, de todo o coração, de todo o coração. E a tua Uhum. palavra diz: buscar-me-eis e encontrar-me-eis. Quando me Aleluia. buscardes de De todo o todo o vosso vosso coração, coração. serei achado de ti, diz o Senhor, Amém. e farei mudar a vossa sorte. Meu Deus, que Uhum. elas já estejam casadas aí no céu, assim na Amém. terra como no céu, porque o teu Criador é o teu marido, diz o Senhor em Isaías, Isso, Pai. mamãe. Agora, completa essa obra. O Senhor tem uma Amém. grande obra na vida de cada uma, que elas não entraram aqui por acaso, elas entraram porque Uhum. elas querem, Pai. Porque elas desejam isso. Então, meu Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus, nós ligamos a nossa fé aqui umas com Amém. as outras. Realiza o desejo desses corações, Amém. Pai. Para a E vai glória do teu suprindo, nome. enquanto elas não conhecem Uhum. o verdadeiro esposo delas, Pai, vai Uhum. suprindo a Amém. necessidade delas. Vai Isso é dando. muito importante. Sim, Vai Senhor. suprindo, Pai, o coraçãozinho Amém. delas, para a honra e para a glória do Senhor, para que todos que olharem para Amém. elas vejam que elas são de Deus, que elas são de Aleluia. Cristo. Eu as entrego Aleluia. nas tuas mãos. Amém. Graças a Amém. Deus. Glória a Deus, gente, que coisa Amém. linda! Que oração maravilhosa, pastora, tão amorosa, tão sincera do seu coração, né? Então, Era uma assim que eu oração dessa. orava, gente. Então, assim, Amém. nossa, que gente Amém. reverberando aqui, viu? Amém, Concordo. Glória. Ai, coisa linda, pastora. Eu estou emocionada com o seu testemunho, com o seu Que bom carinho. que eu a conheci. Que É, bom. Agora posso contar só mais um pouquinho, gente? Vocês claro, não sabem vamos. para eu entrar nessa live o que Hum, aconteceu, né, pastora? Eu falei que eu ia meu contar no final. Deus, verdade. Saí de uma festa maravilhosa, maravilhosa. Entrei na marginal escurecendo, furou meu pneu. Uhum, Aí eu falei, meu Deus do céu, a live. Eu estava preocupada com a live. Liguei para o meu marido, eu estava com uhum. fome. Começou a me dar. Porque eu saí da festa, eu falei tanto que eu acabei não comendo nada. Só conversei, conversei. E Meu Deus. começou a me dar dor de cabeça, porque eu falei, eu Uhum, fiquei nervosa assim. Com a live, já era à noite, liguei para o seguro, mas Deus é tão. Como Ele coloca as pessoas certas, né? Eu parei uhum, naquele banco Nubank, no Vila Lobos, e estava tendo uma festa no banco para os funcionários. Eu falei com o segurança e com o bombeiro, eu falei, eu tô com tanta fome, eu não posso entrar um pouquinho enquanto eu espero. Eles deixaram, vai lá, faz um crachá, gente. Eu entrei, comi eu todos, não acredito. todos os salgadinhos da festa, lanchinho, e o meu marido trocando pneu lá com o homem que já tinha chegado. E aí, para completar, ainda tinha uma mulher, eu até mostrei por vídeo para Oi. Mel. Tinha uma moça parada, esperando dar o rodízio dela. Eu falei, você não tem um remédio de dor de cabeça, meu amor? E a moça dentro do carro mexendo no celular, eu falei, eu tenho um monte. Você prefere Neosaldina? Gente, ainda me deu remédio. Depois recebi uma oração maravilhosa Amém. dessa mulher incrível. Gente, Amém. a dor de cabeça, assim, saiu. Glória Eu a cheguei em casa, Deus. carreguei no blush e tô aqui, ó. Deu tudo certo, né? E eu quero agradecer vocês que estiveram aqui Amém. conosco, Amém. né? Muito Muito obrigada, obrigada. viu? Muito Boa noite, que obrigada, Deus pastor. Olha, abençoe a sua vida. ansiosa pelo nosso encontro, ou eu indo no Brasil,
Ou você vindo aqui para os Estados Unidos, vem nos Vamos, visitar aí, aqui. Vamos aprontar algumas por aqui, né? vamos. Pode vir, Que delícia, que bom. E tá você fica bom? em Orlando, né? Eu tô próximo a Orlando, próxima região de Orlando. Eu tô Tá por certo. aqui, viu? Muita luta, mas Deus, todas, Ele fez eu passar por cima das muralhas hoje. É isso mesmo. É o que eu falo, sabe, meninas? Orem, orem, porque a última coisa que o diabo quer é que pessoas formem famílias abençoadas na terra. Ah, uma intercessora aqui, a Miriam, né? Tem, Estávamos a orando, era Miriam, nós temos algumas. intercessoras orando. A Miriam a Val que está aqui, tem outras também que fazem parte do ministério aqui, de oração do Ministério de Mulheres de Valor. Eu imediatamente mandei mensagem para elas, falei, meninas, orem pela pastora. E nós já Obrigada. entraram na oração lá, a Márcia, né? Então, Foi louvado seja Deus emocionante. pela sua vida, pastora, que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça Amém. resplandecer o rosto Amém. dele sobre ti, que ele Amém. nunca, mas nunca deixe faltar nada sobre o seu lar, sobre o seu coração, Amém. principalmente a presença abundante dele no seu Amém. lar, que ele te Amém. faça multiplicar em bênçãos para que mais e mais pessoas tenham a honra e a alegria de eu conhecer o seu testemunho, conhecer as palavras que saem da sua boca, porque é bênção, é fonte de vida. Então, que em nome de Jesus, você continue Amém. sendo luz por onde você andar, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre você, os seus filhos, o seu marido e tudo aquilo que carrega o seu nome. Em Amém. nome de Jesus, meninas, que Deus abençoe cada uma de vocês que estão aqui nessa noite. Não perca a esperança, não. Amanhã nós temos a pastora Cláudia Carreira, ela também é maravilhosa. Gente, ela tá tão feliz que eu a convidei. Ela falou: Meu, eu amo falar com um grupo de mulheres solteiras, viúvas, divorciadas. O Senhor me chamou para isso. Ela ficou tão emocionada, sabe? Tá orando, jejuando por esse encontro. Então venham, venham honrar a presença das pastoras que estão aqui conosco. E no sábado eu encerro com a Márcia Lombardi, que nós vamos trazer uma palavra para o seu coração, tá bom? Pastora, um beijo, eu vou deixar a live Foi uma salva. Não honra. esqueçam de curtir e comentar a live depois que eu salvar. Aí eu vou Com... compartilhar, pode, né? Vou compartilhar com Deve. todo Eu vou mundo. mandar para. Amém. Eu já vou salvar, compartilhando. Você depois só precisa liberar no seu feed, tá bom? Tá bem. Que... Compartilhei também com as amigas, meninas, né? Às Isso, vezes, isso. uma Eu vou. palavra pode mudar todo aquele É curso de verdade. vida. Eu vou colocar no nosso canal do YouTube também. Então, o que não Olha, falta é oportunidade para assistir, tá bom? Que ótimo. Deus abençoe. Um grande Beijo. beijo. Tchau, meninas. Tchau, Tchau, pastor. Um tchau. grande beijo. Obrigada.